Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal EducaBrejo. A aula de hoje será de língua portuguesa e será ministrada por mim, a professora Maria de Fátima. O conteúdo que iremos trabalhar hoje será a crase. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. Em gramática, basicamente a crase se refere à fusão da preposição a com o artigo feminino a. Vou à escola. O verbo ir rege a preposição a, que se funde com o artigo exigido pelo substantivo feminino escola. Vou à escola. Então, percebam que aqui nós temos a presença do artigo mais a preposição a. Por isso, utilizamos a crase. A ocorrência de crase é marcada com o acento grave. A troca de escola por um substantivo masculino equivalente comprova a existência de preposição e artigo. Vou ao colégio. Então, percebam aqui que quando nós substituímos a palavra escola pela palavra colégio, nós vamos conseguir identificar com mais clareza a presença da preposição e do artigo, que é, no caso, ao, a mais o. No caso de escola, é mais difícil de identificar porque são dois ais que estão presentes. Por isso que não é possível a escrita desses dois ais e usamos com isso a crase. No caso de ir a algum lugar e voltar de algum lugar, usa-se crase. Quando vou à Bolívia, volto da Bolívia. Então, preste bem atenção aqui. Essa é uma regrinha bem simples de você conseguir identificar. Por quê? Quando você diz que vai a algum lugar e volta desse lugar usando a preposição da, então você vai usar a crase. É obrigatório o uso dela. Mas não se usa a crase quando se diz vou a São Paulo, volto de São Paulo. Ou seja, se você vai a e volta da, crase tem que existir, crase a. Se você vai a e volta de, crase para quê? Então, aqui é uma frasezinha mais como uma dica para você memorizar e identificar o uso ou não da crase nessa situação. Agora iremos ver casos específicos onde não se deve usar a crase. É erro colocar acento grave antes de palavras que não admitem o artigo feminino a, como, por exemplo, verbos, a maior parte dos pronomes e as palavras masculinas. Lembrando que aqui tem algumas exceções que nós iremos mostrar mais adiante em relação a esses casos, mas, na regra geral, não se deve usar crase nessas situações. Vamos agora conhecer algumas regras relacionadas ao uso obrigatório da crase. Primeira, antes de palavras masculinas. Então, não se deve usar quando tem a palavra masculina sozinha, mas tem alguns casos específicos, que veremos agora, que o uso da crase deve ser utilizado. Quando estiver implícito a moda de. Então, quando essa expressão, a moda de, não estiver presente na frase, mas subentender, você identificá-la pelo contexto da frase, então a crase deve ser utilizada. Vamos ver o exemplo. Moisés, móveis a Luís XV. Então, móveis a Luís XV subentende que é móveis à moda Luís XV. Então, por isso que a crase ela aparece nessa frase. Quando subentendido o termo feminino, vou à praça, João Mendes. Então, a palavra praça pode não aparecer nesta frase, mas ela está subentendida. Você consegue saber que está se referindo à praça e não à pessoa João Mendes, mas à praça que tem esse nome. Então, vou a João Mendes, ou seja, vou à praça João Mendes.
Por isso que aqui, novamente, o uso da crase ele é obrigatório. Antes de nomes de cidades, estados e países. Foi à Itália, voltou da Itália. E aqui retomamos aquela regra do ir e voltar de ou da cidade determinada, na qual estamos nos referindo. Chegou a Paris dos poetas, voltou da Paris dos poetas. Mais um caso em que o uso da crase ele é obrigatório. Locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas de base feminina. Às vezes, às pressas, à primeira vista, à medida que, à noite, à custa de, à procura de, à beira de, à tarde, à vontade, às cegas, às escuras, às claras, etc. E muitos outros casos em que acontece a presença dessas locuções. Então, o uso da crase é obrigatório. Com alguns pronomes demonstrativos. Referiu-se àquilo. Foi àquele restaurante. Dedicou-se àquela tarefa. Então, vejam que não está no A separado, como na maioria dos outros casos, mas no próprio pronome, a letra inicial, o A, vai receber a crase nessas situações. Agora, quando é que o uso ele é proibitivo? Quando não devemos usar a crase. Antes de palavras masculinas. Viajar a convite, traje a rigor, passeio a pé, sala a gosto, TV a cabo, barco a remo, carro a álcool e tantos outros casos. Então, se a palavra masculina anteceder a vogal A, então nós podemos perceber que não deve ser utilizado a crase, salvo aquelas exceções que já foram explicadas aqui. Antes de verbos, disposto a colaborar. Antes de pronomes, antes da maior parte deles não se deve usar a crase. Disse a ela que não virá, nunca se refere a você. Ainda quando não devemos usar a crase, tem mais alguns casos, como por exemplo, quando o a vem antes de plural. A pesquisa não se refere a mulheres casadas. Veja que a palavra mulheres aí é feminino, é uma palavra feminina, mas está no plural. Então, nesse caso, não se deve usar a crase. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, ponta a ponta, frente a frente, gota a gota. Depois de para, até, perante, com, contra e outras preposições. O jogo está marcado para as 16 horas. Foi até a esquina. Lutou contra as americanas. Vamos conhecer agora quando o uso da crase ele é facultativo, ou seja, você pode optar em usar ou não usar. Se você usar, estará correto. Se também não usar, também poderá estar correto. Por exemplo, antes de pronomes possessivos. Enviou a carta à sua família. Nesta frase, percebam que o uso da crase ele pode estar presente ou não, e as duas frases estão corretas. Locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas de base feminina. Então, são locuções femininas de meio ou instrumento. A vela, a bala, a vista, a mão. Então, nesses casos, o uso é facultativo. Pode ou não ser utilizada a crase. Prefira crase quando for preciso evitar ambiguidade. Receber a bala. Então, se tiver um duplo sentido na frase, é preferível usar a crase para fazer essa distinção do significado. E agora iremos falar de uma estreita relação que existe
e que tende a se estabelecer entre o uso da crase e a regência verbal. Então, regência verbal é outra parte agora que iremos atribuir ao conteúdo trabalhado nessa aula. A compreensão que se estabelece acerca dos aspectos conceituais, sobretudo os que se atêm à junção do artigo a mais a preposição a, tornam-se insuficientes, concisos e um tanto quanto superficiais. Nesse sentido, emerge daí, ou pelo menos precisa emergir, o seguinte questionamento. A presença da preposição se deve exatamente a quê? Como é que eu sei por que eu estou usando a crase? Ou melhor, a preposição nesses locais onde a crase vai aparecer. Ora, é simples. Basta nos atermos aos exemplos seguintes. Iremos à praia, caso não chova. Entregamos as encomendas àquelas clientes. Então, analisando ambos os verbos, segundo a ótica da regência, constata-se que, de acordo com a predicação, classificam-se como transitivos indiretos. Então, se são transitivos indiretos, eles vão pedir a preposição a. Por isso que a crase vai ser necessária nesses casos aí. Como, por exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Por isso, a praia, com a crase. Quem entrega, entrega algo a alguém. Por isso, àqueles clientes. Está craseado.